Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para mais uma lição bíblica. Desta vez nós queremos trazer comentário da lição de número 1, que tem por tema Paulo e a inconstância dos Gálatas. Lembrando que essa é a primeira lição do nosso segundo trimestre de 2021. A revista que nós estamos estudando é a revista da PEC, e nessa oportunidade eu quero convidar a você a ficar com a gente até o final dessa videoaula. E claro, queremos aprender juntos, pedindo a você que, se é inscrito, que compartilhe os vídeos, que comente, que entre aqui nas descrições. E você que não é inscrito, aproveita essa oportunidade, se inscreve aqui logo abaixo, deixa ativadas as notificações e, claro, interagindo com o nosso canal. Então, a lição de hoje, que tem por tema Paulo e a inconstância dos Gálatas, lição de número 1, texto áureo diz: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Gálatas capítulo 1 e o versículo de número 8. Então, esta primeira lição, o nosso comentarista, ele colocando aqui o texto áureo, ele usa a expressão outro evangelho, no sentido de que o verdadeiro evangelho ele estava sendo distorcido, ele estava, de uma certa forma, sendo pregado de uma outra forma, ou seja, estavam trazendo arranjos e jogando em cima do evangelho aonde não era necessário. Dessa forma, invalidando o sacrifício de Cristo, ou vamos dizer, tirando a suficiência do sacrifício de Jesus no Calvário. Quem fazia isso, segundo Paulo, aqui aos Gálatas, eram os legalistas. Então, meus irmãos, no nosso trimestre, nós vamos estudar 3 cartas paulinas. Nós vamos estudar a primeira, Gálatas, depois Efésios e, por último, Filemão. Lembrando aos irmãos que nessas 3 cartas de Paulo, a primeira nós vamos ter 6 lições e a segunda nós vamos aí ter mais 6 lições e a última nós vamos estar estudando apenas uma lição. E com base nessas 3 cartas, tanto a de Gálatas como a de Efésios e a de Filemão, nós vamos aprender sobre a verdadeira teologia paulina. Então eu já lhe convido e já lhe informo também que estas lições desse trimestre vão ser lições com base na teologia paulina. Então, já a nossa primeira aula, antes de iniciar aqui, eu quero só apresentar a nossa verdade prática para nós já darmos início aqui o nosso comentário. A verdade prática diz: o fundamento da fé cristã é a única e exclusivamente a morte vicária e ressurreição do Filho de Deus. Então, o fundamento da vida cristã é a morte vicária e a sua ressurreição. Então, a morte e a ressurreição de Cristo é a base aonde está alicerçada toda a nossa esperança cristã. Os irmãos, já quero informar nessa oportunidade, dizer aos irmãos que nós estamos diante do livro, a Carta aos Gálatas é o livro mais, vamos dizer, antigo de Paulo. Foi o primeiro escrito paulino, foi a Carta aos Gálatas. E lembrando que essa carta foi o primeiro livro a ser inserido no cânon aí sagrado. O primeiro livro do Novo Testamento foi essa carta, a Carta de Paulo. Então, a Carta de Paulo, ela também é uma, vamos dizer, nas suas diferenças das demais 13 cartas que Paulo escreveu, a de Gálatas, ela foi a única carta que foi enviada a um grupo de igrejas. Ela não foi como as demais, a pessoas específicas, a igreja específica, não, mas foi a um grupo daquela região. A Galácia ali abordava muitas cidades, as cidades ali do sul, e ali foi aonde Paulo ele enviou essa carta, porque Paulo fez a sua viagem missionária, a primeira viagem com Barnabé, e quando ele chega, que ele ali começa a instituir igrejas, pregar o evangelho, fazer os primeiros discípulos ali naquelas cidades, a história vai dizer que eles retornam para a igreja que
havia enviado, que era Antioquia, onde eles congregavam. E depois eles ficam sabendo dessa notícia, de que os legalistas chegaram ali na região da Galácia, dizendo aos novos discípulos, aos irmãos neófitos na fé, que eles precisariam acompanhar ou olhar também para a lei, a fim de serem salvos. Não bastava simplesmente a fé no evangelho que Paulo tinha anunciado, mas eles precisariam também estar disposto a seguir a questão das leis, tanto a circuncisão como também todos os preceitos da lei, que eram aí 613 preceitos. Então Paulo, quando ele fica sabendo disso, ele decide escrever essa carta instruindo as igrejas da Galácia acerca dessas verdades. Os legalistas, eles tinham como objetivo, primeiro, deturbar a mensagem do verdadeiro evangelho que Paulo pregava, e de uma certa forma eles quiseram atacar tanto a Paulo, o próprio Paulo, como também a sua mensagem, lançar no descrédito para que eles viessem ter êxito no objetivo que era de introduzir a lei ali dentro da vivência dos irmãos que habitavam na região da Galácia. E Paulo, quando ele fica sabendo disso, ele decide fazer uma defesa do verdadeiro evangelho. E por isso que essa carta de Gálatas, ela, segundo Lutero, ela é um dos maiores livros de toda a literatura universal, é muito importante. E quando a gente olha para a importância da carta aos Gálatas, a gente vai ver que ela e Romanos são duas epístolas ou missivas importantíssimas na história da igreja. Quando Lutero ele escreve ali a Reforma no século XVI, foi porque ele tomou por base a carta aos Gálatas. Então, quando ele entendeu o conteúdo dessa missiva, ele ali instaurou todo ali o conteúdo ali do protestantismo no século XVI. Então, esse foi o vetor que levou Lutero ali a apresentar as 95 teses e aí surgir a igreja protestante. Então, se não fosse a carta de Gálatas, eu não estaria aqui hoje, você não estaria aqui também, por causa que foi essa carta que causou essa, vamos dizer, esse despertamento espiritual na vida e na época de Lutero. Então nós precisamos entender a importância dessa carta. John Wesley também, um grande pregador, ele foi convertido através de um comentário que Lutero tinha escrito dentro dessa carta. Então ele leu e ali ele se converteu. Então essa carta de Gálatas é um livro muito importante, é um dos maiores livros, e que nós, estudando nessa oportunidade o livro de Gálatas, nós estamos diante de uma condição de que nós só temos a aproveitar. Primeiro porque essa epístola aos Gálatas, ela é atual, A sua mensagem ela é para os dias da igreja contemporânea. Ela é oportuna, porque ela vai nos instruir acerca do verdadeiro evangelho, e ela é absolutamente necessária a igrejas dos nossos dias. Por quê? As heresias que foram pregadas na época que essa carta foi escrita, e essa carta foi escrita com o objetivo de combater essas heresias, elas continuam vivas hoje. Elas continuam, vamos dizer que persuadindo alguns, elas continuam procurando se infiltrar em algumas das nossas igrejas. Então nós precisamos dessa mensagem atual, nós precisamos da mensagem contida aqui na carta de Gálatas. E a carta de Gálatas ela é considerada como a carta magna da liberdade cristã. E quando nós entendemos que a carta aos Gálatas ela é a carta magna da liberdade cristã, nós entendemos que o evangelho, ele, na verdade, encontrado na carta de Gálatas, ele tem esse objetivo de anunciar a questão da liberdade cristã, como também a universalidade do evangelho, que o evangelho é para todos, tanto para gentios como para judeus, e não tem como nós nos apegarmos de que a lei ela tem que ser adicionada à fé. Ela não tem esse objetivo. A lei, o último, vamos dizer que o principal objetivo dela era manifestar ou condenar o pecado.
e ela tem como papel, né, conduzir a pessoa até o Salvador. Passando disso, ela não tem mais nenhuma valia. Mas a fé, ela é o veículo que nos conduz à salvação. Através da fé nós alcançamos, e isso a gente vê aqui nessa carta. Eu ainda quero destacar, né, informações extras sobre essa carta, dizer que essa carta paulina, ela é uma das únicas cartas onde Paulo, ele não, ele omite, vamos dizer que todos os elogios aos irmãos da igreja da Galácia. Paulo, ele não elogia em nenhum momento dessa carta, em nenhum dos versículos dessa carta, a igreja da Galácia. Como ele fez e nas outras demais cartas, como a gente vê ele chamando irmãos em Cristo, irmãos amados, cooperadores amados, né? Aqui a gente não vê essa linguagem, mas a linguagem que a gente vê aqui é uma linguagem exortativa, né? Confrontando o viver das pessoas que viviam na região lá da Galácia, onde eles já tinham sido, né, levados, e convencidos de que necessariamente eles precisavam adotar a vivência judaica e farisaica aí no seu viver diário. Então, meus irmãos, para continuar aqui, eu quero só trazer aqui o nosso objetivo, né? Eu não posso deixar de apresentar os objetivos, né, nesse comentário, nessa videoaula, porque eu julgo muito importante na sala de aula a questão dos objetivos. Então, o primeiro objetivo é compreender a legitimidade do Evangelho da Graça. O segundo, refutar os falsos mestres. E o terceiro é defender a autoridade ministerial de Paulo. Então, a nossa lição de hoje ela será centrada nesses 3 pontos. Compreender a legitimidade do Evangelho da Graça, que é legítimo, e refutar os falsos mestres. E o terceiro, aqui, defender a autoridade ministerial de Paulo. Então, na lição vai ser abordado esses 3 pontos. Vamos passar, dar início aqui à nossa introdução. Na nossa introdução, o nosso comentarista ele vai trazer informações de que após Paulo pregar o Evangelho, as boas novas de maravilhas da graça de Deus na Galácia, isto é, ele vai dizer que é a atual Turquia, e o apóstolo ele ficou muito preocupado, né, ao receber informações de que a igreja da Galácia, ou as igrejas daquela região, estavam se desviando, né, estavam desfalecendo na fé, dando ouvidos a falsos mestres, aonde entra a questão do legalismo. E aí Paulo ele escreve a carta aos Gálatas, e primeiro ele vai, de uma certa forma, se apresentar como apóstolo, porque era o costume da época de toda a carta. Primeiro vinha o nome do autor, e as suas informações, depois descia para o conteúdo ou o objetivo da carta. Isso a gente vai ver aqui já no primeiro ponto. O primeiro ponto da nossa lição fala sobre saudação apostólica. E esse ponto ele é com base até o versículo de número 5, do 1 ao 5. Então, o primeiro tópico fala Paulo, apóstolo de Jesus. Mas antes eu quero ainda falar aos irmãos que acerca dessa saudação de Paulo nas cartas, a única diferença que tem é das cartas pastorais, né? Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento, e dessas 3 são consideradas cartas pastorais, que é 1ª e 2ª de Timóteo e a de Tito, e a saudação dessas cartas pastorais, ela diferencia das demais cartas, das outras 10. Então, no caso, a única diferença é que Paulo, a saudação dele nas outras cartas é que ele sempre cumprimentava os crentes com a graça, da parte do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Já lá nas pastorais ele acrescenta a palavra misericórdia, para dizer que aos líderes a coisa era mais séria. Ele sempre que cumprimentava, ele dizia: a graça, paz e a misericórdia seja com vocês, com relação aos pastores. Agora, com relação às igrejas, ele sempre dizia que a graça e a paz sejam com todos. Havia essa diferença, mas aqui nessa carta, em especial a carta aos Gálatas, ela não julgava, ou seja, não tinha essa diferença. Era uma carta direcionada às igrejas, então era só graça e paz da parte
de nosso Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu lhe convido a juntos examinarmos o significado aqui nesse primeiro tópico da palavra apóstolo. Então o significado da palavra apóstolo, ele era uma palavra que era dirigida àqueles que viveram com Jesus, que participaram do ministério de Jesus. Caso aí, vamos dizer, o caso de Paulo ele não viveu, mas ele foi considerado um apóstolo, que nasceu fora de tempo. Ele mesmo fala isso, e aonde ele aprendeu com o próprio Senhor na base da revelação. Então o apóstolo Paulo, a palavra apóstolo, na sua etimologia, no seu significado, significa aquele que é enviado, ou mensageiro, ou embaixador, o representante daquele a quem o enviou. Então a palavra apóstolo aqui era uma palavra que não era direcionada a todos os crentes. Não. A palavra apóstolo, ela só podia ser direcionada a pessoas que viveu no ministério de Cristo, ou seja, os seus 12 apóstolos, 12 discípulos. E depois Paulo, ele veio ser apóstolo. Então a gente precisa entender que essa palavra apóstolo, ela tem esse objetivo, de mostrar que é aquela pessoa que foi enviada. E todo apóstolo, ele tinha autoridade, vinda do próprio Deus, do próprio Cristo. Então isso a gente aprende nesse primeiro tópico. O segundo tópico, vamos falar sobre irmãos e companheiro. Essa é a segunda, o versículo com base no versículo 12, é a saudação onde Paulo ele lança as suas considerações acerca da igreja, só chamando de irmãos e companheiros. É aonde ele omite a questão do elogio, ele não traz nenhuma palavra elogiosa aos irmãos dessa região de Galácia, porque aqui, vamos dizer que o assunto estava mais sério, aqui precisava de um tratamento específico, de algo mais aprofundado. Então, por isso que Paulo só demonstra nesse tópico aqui a questão da sua fraternidade, com uma saudação apostólica aqui aos irmãos. Vamos para o terceiro tópico, que fala sobre graça e paz da parte de Deus. Aqui essas duas palavras, nós precisamos entender que a palavra graça e paz, elas sempre andam aqui de mãos dadas. A palavra graça, ela tem um sentido que diz respeito à fonte, ela diz respeito à raiz da salvação, porque quando se fala graça, está dizendo que é um dom de Deus, algo imerecido. E aqui Paulo, ele combate e defende de que o evangelho, a salvação, ela não é meritória, não é pelo que a gente faz, mas é pelo que Deus fez por nós ali no Calvário. Então Paulo aqui ele já joga por terra todas as ideias que os legalistas estavam impregnando nas igrejas dessas regiões, dizendo que tinha que acrescentar a lei mosaica, ali os preceitos da lei e a circuncisão e outros costumes. Mas aqui Paulo já, quando identifica que era por meio da graça, Paulo já está desmascarando, arrancando as máscaras ali do legalismo. E a palavra paz, ela fala a respeito da natureza da salvação, de onde vem a salvação. Então, se graça tem um significado de raiz, a palavra paz, ela tem um sentido de fruto, fruto da salvação. Então, uma pessoa, para desfrutar da paz de Deus, ela tem que ser salva. E a Bíblia ela fala de duas paz. A gente precisa esclarecer isso aos irmãos. Ela fala da paz, como, vamos dizer, a paz a paz com Deus e ao mesmo tempo a paz de Deus. A paz com Deus é aquela que, quando nós somos justificados, aceitamos Jesus, ali aquela ira que Deus tinha contra nós, ela é aplacada. Então, nós imediatamente recebemos essa paz com Deus, ou seja, aquilo que nós estávamos devendo como pecador, já não devemos mais. Então, nós já temos paz com Deus, fomos justificados. Agora, a paz de Deus, ela tem que ser entendida como
uma paz que ela é progressiva, né? Porque tem dias que essa paz ela está lá em cima, mas tem dia que ela está lá embaixo. Então, quando a gente entende esse princípio da paz, fica mais fácil da gente assimilar a diferença entre paz com Deus e paz de Deus. Mas a paz que o texto está falando para nós aqui é a paz com Deus, a paz ali no momento da salvação. Então, essas duas palavras, né, a palavra paz, no hebraico é shalom, já a palavra graça, aqui segundo o nosso comentarista, ela vai trazer para nós a palavra charis, né? Se não me engano aqui a memória, charis, a palavra graça aqui no grego. A palavra no grego para paz é eirene, né? É a expressão que o nosso comentarista aponta aqui, mas todas elas são geradas pelo Espírito Santo quando dentro de nós é gerado aí a nova natureza, que é a regeneração, que em outros lugares a gente conhece como o novo nascimento. Vamos passar agora para o nosso segundo ponto, que fala sobre as inconstâncias dos Gálatas. É aqui nesse segundo ponto que a gente vai aprender sobre algo que espantou a Paulo. O espanto de Paulo foi quando Paulo recebeu a notícia de que as igrejas estavam se desviando para o farisaísmo, estavam se desviando para o legalismo. Então aquilo para Paulo foi um espanto, né? Foi um choque. Paulo não esperava isso da igreja da Galácia. É aonde Paulo ele vai falar de uma forma assim, vamos dizer que bem brava. Ele vai iniciar os seus argumentos na carta, a sua defesa, de uma forma da qual ele reprime mesmo a atitude dos Gálatas, né, chamando de insensatos. Porque eles, em pouco tempo, ouvindo essas heresias, eles já a seguiram. Então isso foi um motivo de que Paulo se espantou. O tópico 2, o outro evangelho. A palavra outro aqui, ela tem um sentido no grego que é héteros, né? Ou seja, é o que significa que é de uma, vamos dizer, que de uma forma diferente. Essa é a palavra, de uma forma diferente, uma natureza diferente. Então, quando Paulo diz o outro evangelho, Paulo está dizendo que o evangelho que o legalismo estava apresentando era um evangelho, vamos dizer que falsificado, que não tinha valia, né? Então, é um evangelho que tinha que ser considerado maldito, que não é o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro, ele é simples e puro. O evangelho verdadeiro é pela graça e não é pelo esforço humano, assim como os legalistas estavam apresentando, que tinha que ser circuncidado, tinha que viver os preceitos judaicos, tinha que viver de uma forma judaica. Então isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o que Paulo apresenta à igreja aí da região da Galácia. E a palavra, que é o segundo tópico aqui, nós precisamos ainda dar uma pincelada acerca do outro evangelho. Aqui, a gente trazendo para os dias atuais, a gente precisa entender e a gente vê muitos evangelhos aí, né, fora do verdadeiro evangelho que Paulo pregava. A gente vê um evangelho híbrido, onde é permitido tudo, né, onde se coloca de tudo com relação à salvação. E aqui a gente tem que esclarecer que quando se trata de salvação, é o evangelho quem dita as normas e não as instituições. Por exemplo, tem pessoas que acham que às vezes não ofertar na igreja vai perder a salvação, não vai ser salvo por isso. E isso não afeta a salvação, a questão de ofertar na igreja. Não que eu tenha nada contra, não, pelo contrário. Eu aprovo, porque eu sei que isso é uma atitude de um verdadeiro justo, de um verdadeiro cristão. Mas a questão da oferta não atrapalha na salvação, porque a salvação já foi paga por Cristo. Isso aí já é um comportamento de um justo, né? Porque às vezes muita gente confunde essa questão. Acha que só quem vai ser salvo é quem pertencer a uma certa denominação, X, ou a uma Y. Só elas têm essa portabilidade da salvação. E, na verdade, nisso não tem nada a ver. Isso é organização humana. Deus não se envolve nessas coisas. A questão da salvação ela é pela graça, não merece nenhum esforço nosso.
O único esforço que merece é nós aí crermos, confessarmos o sacrifício de Cristo, e aí seremos salvos. Mas com relação à questão de ser salvo, aí já é entrando dentro de uma outra área do evangelho híbrido. O terceiro tópico, anátema, é maldito. Então, quando se trata aqui da palavra anátema que Paulo ele utiliza, é a mesma palavra que é usada lá para quando Acã, na cidade de Ai, ele escondeu ali a capa babilônica, as cunhas de prata, ouro. Então, tudo isso se tornou maldito. E a condenação dele foi a morte dele e da sua família e tudo que ele tinha, todos os seus bens, animais. Então, da mesma forma, é quem tenta fazer ou levar uma mensagem falsária dizendo que é o verdadeiro evangelho. Então, a gente, para combater vamos dizer que esse evangelho anátema ou maldito, a gente precisa estar bem informado. Então, quando a gente estuda uma carta como essa, a carta de Paulo aos Gálatas, isso aqui a gente está tomando um antídoto, um forte antídoto contra esse evangelho, porque quando ele bater na nossa porta, nós já vamos estar bem informados, se estivermos colocando em prática tudo que está escrito aqui nessa carta. O terceiro ponto da nossa lição fala Paulo, a prova viva. O primeiro tópico vai falar agradar a Deus ou a homens. Aqui a gente precisa destacar, com base aqui no versículo de número 10, a gente precisa destacar que Paulo, ele agradava a Deus e não aos homens. Paulo ele foi chamado pelo próprio Deus e não por homens. Por isso que ele se preocupava em estar sempre agradando a Deus, e é isso que a igreja deve estar empenhada em fazer. O segundo tópico desse ponto, para que não se torne o vídeo não se torne muito longo, o segundo tópico, de perseguidor a apóstolo. Esse é o processo que Paulo ele foi levado. Todos nós conhecemos, ainda que por alto, mas conhecemos a história da conversão de Paulo, no caminho de Damasco. Ali o Senhor teve um encontro com ele, e ali, naquele momento, ele foi convertido, ele se subjugou, vamos dizer, à vontade de Deus, e ali de perseguidor ele se tornou um apóstolo. O terceiro vai falar sobre apóstolo preparado. Então aqui em Gálatas, o próprio Paulo ele vai dar informações de que quando ele se converteu, ele não foi diretamente a Jerusalém, se preocupar com a liderança, não, ele foi para a Arábia, onde ele passou ali 3 anos, só aprendendo do Senhor, só ele e Deus, onde Jesus revelou para ele todo o seu conhecimento, tudo que ele sabia, ele aprendeu do próprio Senhor, por base da revelação nesses 3 anos. E o interessante é que Paulo, depois que ele se converte, ainda tratando acerca da sua preparação, para ele assumir o seu primeiro trabalho, que foi na igreja de Antioquia, ensinar o povo, ele passou 13 anos só aprendendo, só estudando acerca do Evangelho. Isso ele informa para nós aqui nessa carta de Gálatas, a gente aprende esses detalhes, de que ele passou 3 anos na Arábia, e 13 anos depois da sua conversão foi que ele se tornou aí um apóstolo preparado, preparado pelo próprio Senhor, e a gente entende que ele não teve nessa pressa, mas ele sempre se preocupou em estar atento nessa chamada ou nessa preparação. Eu acho que a nossa lição, ela é uma lição que traz para nós aplicações que confronta os nossos dias, confronta a forma que o povo estão levando o Evangelho. Então nós como cristãos, nós precisamos estar bem munidos de informações, de conhecimento acerca da carta aos Gálatas desses assuntos. Porque as heresias são as mesmas, elas não mudaram, elas continuam as mesmas. A única coisa que mudou foi a roupagem, que ela vem com uma roupagem diferente, com uma máscara diferente, mas é o mesmo. O legalismo ele não morreu, está vivo, está atormentando ainda muita gente. E para que não chegue, e se chegar, nós estarmos bem preparados aqui nos nossos arraiais. Então essa lição ela veio em um bom tempo, ela é uma lição de grande valia, que vai fazer com que nós continuamos crescendo na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para concluir aqui,
eu quero apresentar só a aplicação pessoal que diz assim: devemos permanecer na graça de Cristo e firmes na fé, pois a realidade espiritual atual é tão desafiante quanto a dos irmãos Gálatas, com falsos mestres querendo perverter a nossa fé. Essa é a nossa aplicação pessoal. Então, que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.